Uma pandemia global tramada por terroristas ambientalistas causou a morte de 5 bilhões de pessoas. Calma. Isso foi em 1996. Não, calma. Isso foi apenas a trama do filme Os 12 Macacos. Depois do trauma da Covid-19, que foi causado menos pela doença e mais pela reação que o mundo teve a ela, as pessoas se depararam novamente com notícias sobre a varíola do macaco. A OMS declarou emergência internacional de saúde após a doença se espalhar. Por isso, nós do Cine Quinto trouxemos hoje este filme de 1995 que trata desse mesmo assunto. O interessante é a gente observar como o tom mudou de lá pra cá quando tratamos de assuntos como controle global, terrorismo, ambientalismo e malthusianismo. Mais um exemplo da mudança drástica de Hollywood no final do século XX para o primeiro quarto do século XXI. É sobre isso e muito mais que falaremos hoje no Cine Quinto. Roda a vinheta! Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir, é por sua conta e risco, beleza? E nesse caso, eu acho, é raro eu falar isso, mas eu acho que seria legal saber que os spoilers fazem diferença sim. Se você quiser assistir o filme antes, tá pra alugar na Apple e na Amazon, mas se você quiser seguir também... Quem não liga pra spoiler não tem problema nenhum. É um filme legal de ver mesmo com os spoilers. Os 12 Macacos é um filme de ficção científica dirigido por Terry Gilliam, lançado em 1995. A história se passa num futuro distópico, onde a maior parte da humanidade foi exterminada por um vírus liberado em 1996. Então, eles estão em 2035 e o vírus foi liberado em 96. O Bruce Willis é o James Cole, um prisioneiro do ano de 2035, que é enviado de volta no tempo como voluntário aspas aí, né, porque ele é meio obrigado aí. Ele volta para 96 através de uma máquina do tempo, mandado por um grupo de cientistas na esperança que ele possa coletar informações sobre o vírus e ajudar a prevenir a catástrofe. Mas, ao invés de chegar em 96, ele chega no ano de 1990, 6 anos antes do início da peste. Então o Cole é preso numa instituição psiquiátrica, porque, né, ele fala, vai todo mundo morrer, não sei o que. Pessoal, você tá louco, né? Vamos lá. Lá ele conhece uma cientista chamada doutora Catherine Rayleigh e Jeffrey Goonies, que é um maluco que tá junto com eles. A Catherine é a psicanalista, né, a psiquiatra, e o Jeffrey Goonies é o filho completamente maluco de um virologista, daqueles caras, né, o Dr. Fauci da época, só que aparentemente esse virologista aí não é tão ruim quanto o Dr. Fauci. Quem faz a psiquiatra é a Madeleine Stowe, que sumiu, né, ela era tão bonitinha, faz tão bem esse papel, mas ela sumiu das telas, nunca mais eu vi. E inicialmente ela acredita, a personagem, né, que ele sofre de delírios mesmo. No entanto, à medida que os eventos começam a se desenrolar, ela se junta a ele na busca pela misteriosa organização conhecida como o Exército dos 12 Macacos, que teoricamente foi quem espalhou o vírus por aí, né, eles acreditam. Bom, antes de falar do filme, vamos falar de Terry Gilliam. É um tópico importante, porque esse é um diretor muito interessante, porque ele é um típico homem do seu tempo. Ele é anti-establishment, critica o consumismo, a burocracia, o poder das corporações, defensor do individualismo, praticamente um Elementer, podia trabalhar aqui no Quinto Elemento. Além de tudo isso, ele é anti-Trump e anti-Nigel Farage, o que é muito engraçado, porque tudo isso que ele defende, esses caras defendem. Mas ele é aquela questão do cara que não gosta deles por estética. Eles falam muita besteira, eles são muito grossos, né, muito duros, falam bobagem, não sei o quê. Enfim, mais um exemplo típico, né, do cara que se deixa... como é que eu posso dizer? Contaminar, olha só, esse filme, falando disso, se deixa contaminar pelos seus pares, pelo vírus do imbecil coletivo, como dizia Olavo de Carvalho. Ele foi, mas independente disso, ele é um baita diretor e foi responsável pelas ilustrações do grupo Monty Python, e participou como ator e roteirista de vários filmes deles, sendo, inclusive, uma das partes mais engraçadas do filme A Vida de Brian. Tem uma cena que ele faz um cabelo... Depois vocês olhem lá A Vida de Brian, é uma cena que o Brian tá preso e ele fica atrás só... Legal, faz papel de maluco. Ele é muito maluco mesmo. Entre outras coisas, ele também dirigiu O Pescador de Ilusões. Eu não sei se o pessoal mais novo vai lembrar. É um filme com Robin Williams, que também é muito bom, tá com um IMDb muito alto. Dirigiu Brasil, o filme, que é um filme que eu nunca vi e que eu gosto muito. Mentira, eu gostaria muito de ver e eu tenho maior curiosidade, mas sempre que eu comecei ele é meio lento, eu precisei fazer alguma coisa, eu nunca assisti até o final, mas é um filme que eu quero ver, ainda vou ver. E dirigiu o mais legal, o segundo mais legal
filme do Monty Python, que é o Em Busca do Cálice Sagrado. Pra mim, o melhor é A Vida de Brian, é uma obra-prima do cinema de humor. Mas Em Busca do Cálice Sagrado, do próprio Monty Python, ele foi o diretor. E é um filme também muito maluco, com coisas inovadoras. O meu pai eu tenho uma inveja do meu pai nisso, porque ele foi assistir esse filme, Em Busca do Cálice Sagrado, no cinema achando que era um filme sério. Imagina você chegar a ver Monty Python achando que é um filme sério, você ser pego com aquelas primeiros 10 segundos já tem um monte de piada. Cara, deve ter sido uma sensação muito boa. Mas enfim, vai entender, o cara tem tudo isso, é um cara anti-establishment e tem essas coisas, anti-Trump, Bom, o filme custou 13 milhões e fez 168 milhões, esse filme e Os Dois Macacos agora, né, voltando. Ele fez 168 milhões, o maior sucesso comercial disparado do diretor. Ele foi inspirado no La Jetée, do Chris Marker, que é um filme feito só com fotografias. Todo filme é feito só com fotografias, né? Mas esse é um filme de ficção científica dos anos 60, acho que 62, que inspirou até o Fallout, que conta também de um mundo apocalíptico, viagens no tempo, enfim. Toda essa coisa que a gente hoje está acostumado, mas que antigamente não era tão comum. É bom lembrar também que esse tipo de coisa, multiversos, não sei o que, viagem no tempo, já existia esse tipo de história, mas não era que nem hoje, assim, que virou carne de vaca, né? Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar do filme. Bom, ele começa num sonho, é um sonho em que um menino vê um assassinato, e aí a gente já sempre falando da primeira cena, começa num sonho, é um filme que você não vai saber, eu acho que até o final, não sei dizer se tá tudo na cabeça do maluco lá, do James Cole, ou se realmente aconteceu, então ele começa com o olho do menino no sonho, então tá tudo dentro da cabeça do menino? Talvez seja um sinal disso. E tudo bem também, esse é o tipo de filme que tanto faz você saber ou não. O pessoal gosta de querer achar, né, a verdade. Cara, não tem uma verdade porque é um filme, é uma ficção já, então a gente já pode... Mas dentro da história isso fica ambíguo mesmo e é muito legal. De qualquer jeito, a gente não entende muito o que acontece no sonho nessa primeira cena. E aí ele acorda numa cela, já mais velho, em 2035, onde volta no tempo, como eu falei, como um voluntário. Essa linguagem de voluntário é bem comum nos dias de hoje, né? Você chama o cara de voluntário, mas ele, na verdade, é obrigado a fazer. É que nem aqui, você é obrigado a tomar picadinha. Quer dizer, você não é obrigado, você toma se quiser, mas aí você vai perder todos os seus direitos, não vai poder ir em lugar nenhum, não vai poder ir pra escola, mas assim, você não é obrigado, entendeu? É um pensamento assim, mais ou menos do crédito social, como da Tabata, né? Você faz o que você quiser desde que você se comporte, né? Como uma ovelhinha. Bom, no futuro a humanidade vive no subsolo e pra ir pro exterior precisa de roupas que parecem uma camisinha. Sabe aquela camisinha que o Luciano Huck abraçou a tiazinha na Covid? Parecia aquilo. Só que de látex. Talvez seja uma referência ao vírus da AIDS, que em 95 era uma sentença de morte. Eu não sei, a molecadinha também não sabe disso, mas em 95 a AIDS era assim, ferrou. Era uma coisa tristíssima, porque era uma morte lenta e pegou... dançou. E eu acho que nesse caso tem uma referência aí, porque ele se enche de camisinha de látex pra sair, pra ver o mundo. E aí quando você fala em AIDS, você lembra do Fauci, que estava envolvido em um monte de coisa na época. E aí podemos falar mil coisas, nem vou entrar nesse assunto, tá? Porque mistura a teoria conspiratória de verdade. Como teoria conspiratória de verdade é engraçado. Mas assim, teorias conspiratórias que realmente você não tem certeza do que aconteceu, junto com coisas reais. E aí, como eu não me aprofundei nesse tema, depois se vocês quiserem buscar a Fauci, tem um documentário lá do Daily Wire que fala sobre o Fauci, talvez ali tenha alguma informação relevante. Mas, de qualquer jeito, eu só tô passando aqui pra falar, porque nem o filme fala exatamente sobre isso. Ele fala en passant, né? Mas o lance dele é outro vírus, é um vírus que se propaga no ar. A cidade abandonada me lembrou um pouco 2020 aqui em São Paulo, quando você saía, é uma cidade grande, né, como São Paulo, e você saía na rua e tava tudo vazio, não tinha nada. Lá no caso do filme tinha sido tomada por animais, né, urso, leão. E é engraçado, isso é um ponto importante nesse filme, que quase não tem CGI, né, aquela coisa de computação gráfica. Hoje tudo que a gente vê, você faz, sei lá, até os anõezinhos da Branca de Neve, em vez de chamar anão, os caras fizeram em CGI, tudo parece uns negócios de borracha. E lá não, você tinha que usar mesmo, eu não pesquisei se nesse caso, mas eu acho que não tinha tecnologia pra fazer uns ursos daquele lá, não. Era urso mesmo, leão mesmo, e eram os bichos, dava medo, assim, né? Em cima dos edifícios, assim, as girafas correndo pela cidade, eram umas imagens bem bonitas, bem cinematográficas. E é engraçado, né, que hoje com tanto CGI, às vezes você não faz uma imagem bonita dessa, os caras assim, têm tudo na mão e não conseguem ter a imaginação, né. Bom, quando ele é mandado pra 96, pra 1990, que era pra ser 96,
1986, foi mandado por engano, porque essa tecnologia da volta no tempo também é meio zoada lá, eles não têm uma precisão. O cara até fala, pô, a sorte que você não foi parar como é que é? No Egito. Bom, lá ele encontra esse Jeffrey Goonies, que é o Brad Pitt. Então é um maluco, o Brad Pitt faz papel de louco, completamente louco, que depois a gente vai descobrir que ele é um vegetariano, tem aquela... É tipo uma Greenpeace lá, um pessoal que faz uns terrorismos lá pra defender os animais e não sei o quê. Aquele papo malthusiano que odeia a humanidade. E é curioso que nesse filme ele é o mal, né? É o cara que tá do lado do mal. E nos filmes de hoje, esse cara é o bonzinho. Agora, pô, pensa bem, o cara vegetariano, malthusiano, acha que tem muita gente no mundo, gosta mais de animal do que de gente. Isso aí não tá lembrando de uma turminha, não? De uma turminha que tá aí hoje fazendo, sei lá, uns fóruns por aí, não sei. Mundiais, sei lá, econômicos. Bom, mas o Brad Pitt foi indicado ao Oscar, inclusive, e ganhou o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante por causa desse filme, tá? Então ele foi muito bem. Se bem que eu concordo com o Carlão, essa coisa de fazer papel de louco, não sei se... O cara tem que ser muito, muito bom. Ele tava bem até, mas pra não ficar mais do mesmo, né? Dizem que eles tomaram alguns cuidados, mas papel de louco parece mais fácil, assim, não sei. Eu não sou ator, mas... tenho essa sensação. Enfim, o engraçado é que um cara como esse, que luta contra o sistema, é imediatamente percebido como um herói nos filmes, né? Não ele, o James Cole, que tá lá tentando falar a verdade, mostrar pra todo mundo o que tá acontecendo. Ele é percebido como um herói. Mas, na realidade, quando tem um cara desses, né? Como nós aqui, querendo falar, gente, presta atenção, a gente é tido como, nazista, fascista, não sei o que é isso. E aí, infelizmente, as pessoas têm uma tendência de perceber mais na ficção uma realidade do que na própria realidade. Como a história das armas, por exemplo, né? Antes de filme de herói, os caras precisavam de arma, o herói precisava de arma, senão, né, pra defender a mocinha, pra não sei o que. Ou, mesmo que não fosse uma arma de fogo, ele tinha que achar alguma coisa pra encher o bandido de porrada, porque pra você contar uma boa história, o bandido tem que pelo menos parecer mais forte que o herói, né? Senão fica fácil. Tem um bandidinho desse tamanho, um herói fortão, então, esse tipo de coisa que a gente percebe na ficção e não percebe na realidade, né? Bom, aí o Brad Pitt entra com aquele papinho meio antimanicomial. Quem vai falar isso melhor até o Arthur, aqueles escritor que ele gosta lá, o Foucault, essas porra. Não existe loucura. Loucura é só você estar contra, né? Contra a maioria. E de certa forma... tem um pouco disso, só que esse pensamento tem dois lados, né? Um é pensar que todo louco tem razão. Se o cara quer ser um cachorro, por exemplo, eu sou um cachorro, acabou, então eu vou ser, e você não vai falar que ele é louco, porque, não, ele pode ser, porque tudo pode ser. O outro é dizer que tudo que foge da normalidade deve ser evitado, né? Então, assim, se você é um pouquinho diferente, não pode, tem que estar na... que no fundo, apesar de eles dizerem o contrário, é o que eles fazem hoje. Se você pensa como a gente, um pouco fora do que o mainstream pensa, não, você é louco. Então, de certa forma, essa história de que sanidade é o que o mainstream quer que seja a sanidade, tem um lado mesmo, porque é o que tá acontecendo hoje. A gente fica aqui, não, você é louco, teoria da conspiração, vocês não sabem de nada. Você vai acreditar em mim ou em todo mundo, né? Aquela boa e velha texto que vocês estão cansados de ouvir por aqui. Mas o que mostra isso? A esquizofrenia, qual é a solução para isso, se tem dois lados, né? Qual seria a verdade? Isso mostra a esquizofrenia da esquerda, né? A esquizofrenia eu até não gosto de usar muito como loucura, porque o esquizofrênico é uma coisa muito pontual, mas nesse filme, aparentemente, a gente pode colocar essa palavra porque o cara realmente pode estar imaginando tudo aquilo e achando que é verdade, que é uma coisa do esquizofrênico mesmo. Ele cria uma realidade e na cabeça dele aquilo é a realidade, não tem como você convencer do contrário. Como que a gente descobre então quem é louco e quem não é louco? É simples. Pior é que é simples, de certa forma. É o confronto com a realidade. Bom, o louco vai dizer assim, eu sei voar. Aí o cara pula da janela, a realidade vai mostrar que ele não sabe voar. O louco vai falar, eu sou um cachorro. Aí falou, tá bom, então vive só com essa coisa aqui, guarda a minha casa, faz tudo que um cachorro deveria fazer. Viaja no avião na parte de baixo ali. Não vai fazer, porque a realidade vai confrontar com aquilo e vai falar, não, existe uma coisa que se chama realidade, e aquela realidade está longe do que ele está dizendo que é real. Aquilo é um louco. Ao mesmo tempo, como diz Chesterton, o louco não é o homem que perdeu a razão. Realidade e razão não são a mesma coisa. O louco é o homem que perdeu tudo menos a razão. Então, por exemplo, um tecnocrata, não é à toa que sempre tem o papel do cientista louco, ele também é maluco, porque ele
tudo é razão. E o que é a realidade? Que não é a razão. A razão está dentro da realidade, tá? Não estou falando para você não usar a razão, ao contrário. O católico, como eu, pensa que até a fé tem que estar cheia de razão. A gente precisa pensar, precisa usar a razão. O Santo Agostinho, todos eles falam disso. Mas a ciência, ela é parte da realidade e nunca a realidade inteira. A gente não é macaco, como diz o Goonies lá, né? O maluquinho lá. Porque se for assim, realmente não tem problema em matar todo mundo. Realmente não tem problema. Pô, tá fazendo mal pra natureza. Se a gente é só a parte da natureza, a mesma coisa, exatamente igual que o macaco, a gente é como mesmo um vírus, que é o que eles dizem. Ah, vocês são vírus do planeta. Então não teria problema mesmo em fazer o que eles querem. Só que acontece que nós somos humanos, somos criação, nós somos criatura. Então a gente tem alguma coisa ali, bom, os animais também são criaturas, mas nós somos feitos à imagem e semelhança. Tem alguma coisa na gente, e isso não é porque, mas você é um cara de fé, então isso não vale. Não, é porque eu observo que um orangotango não faz uma catedral. Eu observo que um pato não consegue fazer uma conta matemática. Eu consigo ver que um jacaré não consegue amar e se sacrificar pelo outro. Então, é básico isso. Então, qual é a diferença? É buscar a realidade, não a razão. A realidade. Bom, depois dessa volta toda, voltamos ao filme. Aliás, antes de voltar ao filme, só vou falar um pouquinho do Yuval Harari, que é o cara que faz a cabeça desse pessoal do Fórum Econômico. Ele diz exatamente isso. O homem é só um bando de vísceras, é como uma abelha, eu não sei o quê, né? O cara não consegue escrever como um Shakespeare e acha que todo mundo é igual a ele. Você deve ser mesmo uma abelha, mas tem gente que não é. Mas, não tô desumanizando o cara, não, eu só tô falando o argumento dele. Mas aí, falando em abelha, o Cole, que é o Bruce Willis, ele come um inseto. E aí, depois a gente descobre que ele nem estava se alimentando daquilo, que não é isso o caso no futuro. Mas eu achei uma coincidência interessante, né? Essa coisa do pessoal lutar tanto pra gente comer inseto e tal, e de repente tá lá num filme desse. Outra coisa interessante é que no manicômio parece o filme Monkey Business, do Monkey Business. No manicômio aparece o filme Monkey Business, que é do Marx, dos irmãos Marx, não do Karl Marx, pelo amor de Deus, dos Marx muito mais divertidos. Aliás, Karl Marx não devia ter senso de humor nenhum, por isso que ele era aquele demôniozinho. Mas os irmãos Marx, fizeram um filme e eles são completamente loucos, né? Então, esse humor do Terry Gilliam, meio que vem do Monty Python, também tá dentro desse filme. Às vezes tem umas pitadas assim como isso. Bom, o Cole foge da prisão e volta para o futuro. Bom, acontece isso aí, ele tá lá no manicômio junto com um maluquinho lá, que é o maluquinho que depois vai virar o vegetariano do exército dos 12 macacos, e ele volta pro futuro. Desaparece, simplesmente. E depois chega no futuro, o pessoal fala, bom, seu trabalho foi bom, mas a gente te mandou pro lugar errado, vamos mandar você de volta. Ele volta de novo, só que pra Primeira ou Segunda Guerra. Aí, nossa, deu problema, ele volta. E aí, volta pra 96, finalmente, no lugar certo. E a trama vai se desenvolvendo. E lá, ele, de novo, encontra a psiquiatra que ele tinha encontrado no manicômio e que tinha tido um link com ele, assim. Mas depois a gente vai descobrir mais. E ali ele encontra a psiquiatra que já escreveu um livro sobre o desaparecimento dele e o desaparecimento de outras pessoas antes dele, inclusive na Primeira Guerra, que ela não conseguia explicar e que eram sempre pessoas meio esquizofrênicas, meio malucas. E ela fala que eles tinham uma síndrome chamada Síndrome de Cassandra. Pra quem não sabe, a Cassandra, que é uma mulher da mitologia grega, que ela tem essa coisa. Ela sabe o futuro, diz pra todo mundo o futuro, e todo mundo fala, você é muito pessimista, isso não vai acontecer. Tanto é que em inglês tem, you're such a Cassandra, né? Que é essa síndrome, essa agonia de saber o futuro e não poder fazer nada, porque ninguém acredita em você. Eu me identifiquei com isso aí. Eu acho que a nossa turminha aqui é meio assim, né? A gente fala, cara, olha só o que tá acontecendo. E a galera fala, não, vocês são teóricos da conspiração, vocês são malucos, não sei o que. Isso aí vai dar merda. Então, nós somos such a Cassandra, quem sabe, né? Bom, e ela lança esse livro sobre essa história toda, e nesse livro ela encontra um cara que aí sim faz um discurso malthusiano de dar inveja a Greta Thunberg. O planeta não vai sobreviver aos excessos da raça humana, superpopulação, o estupro do meio ambiente, não sei o que. Ele fala pra ela que ela dá beleza, legal aí. E esse cara
aí também é mostrado meio que como um maluco, vilão. E olha só, né? A gente aqui falando, ó, esse pessoal tá exagerando, o que eles querem mesmo é controle, poder e tal, controle econômico, que é o que tá acontecendo hoje. Só que lá o cara que pensa como esses sujeitos que querem o poder, ele é o cara do mal. Olha só como a coisa era diferente nos anos 90. Só que acontece que esse filme também, a gente tem que lembrar, era meio outsider. Apesar de ser Hollywood, não era um filmão assim. Tanto é que ele teve 13 milhões, não é muito de um orçamento. Ele ganhou muito dinheiro depois, fez sucesso, mas não era um orçamento muito grande, o que é interessante também. Outra coisa bacana, bacana não, mas interessante de ver é a ausência do celular na trama. A gente esquece, né? Não faz tanto tempo assim, a gente não tinha celular. Um celular ia resolver tantos problemas da trama que nem dá pra falar. Já falei outras vezes aqui, mas isso sempre me chama atenção, né? Pô, era só ela pegar no bolso, ligar, não sei o que, resolvia, mandava um zap. A causa da pandemia no filme foi um vírus que sofreu mudanças genéticas. Né? Sei lá. Enfim. Mas ninguém acredita no Cole. Eu me identifiquei também com isso. Eu sempre digo assim, quando se trata de filhos, eu tenho que falar pra ele, pô, em quem você vai acreditar? Na imprensa, na ONU, nos especialistas, na escola, no governo, nos amigos, na internet ou nos seus próprios olhos? Né? Que é basicamente isso que acontece. Ou em mim. Eu espero que você acredite em mim, porque eu amo meus filhos, eles devem saber disso. Mas a gente tá contra uma narrativa assim, que não é assim, a imprensa fala uma coisa, mas o resto tá ok. Não, a ONU, a academia, especialistas, a escola, a professora, né, todo mundo, o professor de educação física, os amigos, os pais dos amigos, a internet, enfim. Só que aí a realidade vem e pá! Bate na cara das pessoas, não tem como, né? E é interessante que aí a psiquiatra começa a questionar a própria psiquiatria. Ela diz, pô, a psiquiatria é a nova religião, nós decidimos o que é certo, o que é errado. Olha só o problema, a gente tem que ter padrões, isso tem que ter. Só que se quem diz quais são os padrões não tá preocupado em encontrar a verdade, os padrões são falsos. É o que está acontecendo hoje. E leva as pessoas à loucura. Porque se todo mundo que está dizendo, ó, o padrão... Porque eles não é essa coisa assim, vamos acabar com os padrões. Não, 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 não. Tem padrão novo, tem bandeira nova, tem uma nova religião sem Deus, né? A religião do homem acima de tudo. A religião humanista. Existe um monte de verdades, né? Eles não... Até porque você não consegue nem fazer um argumento sem falar uma... verdade, dizer que pelo menos está falando a verdade. Então, se os padrões são falsos e todo mundo diz, cara, esse é o padrão, a gente vai à loucura. É o caso do Alienista, né, que ele se prende no manicômio. Quem não leu o Alienista, grande conto do Machado de Assis, leia, por favor, tem tudo a ver com isso. Mas nesse caso do filme, vamos voltar ao filme, não sabemos se a voz, se a coisa toda é realidade, não. Ele ouve uma voz também de um mendigo, né, e fica lá o cara falando, a gente não sabe direito se é a voz da cabeça dele, se é alguém falando, de repente ele encontra esse mendigo na vida real, que a gente não sabe se é real, se é tudo imaginação, e aí a gente não sabe se a imaginação é só aquele trecho em que ele tá com a história da pandemia e não sei o que, mas a outra parte que ele tá no hospital não é imaginação, ou se a imaginação é tudo. Então é esse daqueles filmes Is This the Real Life or Is Just Fantasy, que nem o Bohemian Rhapsody. E curiosamente ele que vai salvar o mundo se chama James Cole, que é JC, são as iniciais de Jesus Cristo. Pode ser coincidência? Pode ser, mas é uma coincidência sim. Quem é o salvador, né, do mundo. Bom, seria tudo da coisa da cabeça dele, como eu disse no começo, tanto faz, e a gente acaba, eu não cheguei a conclusão nenhuma, você me diz aí, comente aí, diga o que você acha, se foi coisa da cabeça ou se não foi. Aproveitando o comentário, eu quero lembrar que amanhã temos Trocando as Bolas com o Luigi e o Carlão, temos também o Café em Família, que são as respostas das vidas pessoais das pessoas, à luz de Café, o nosso querido Café, Felipe Café, meu xará. E temos nas sextas-feiras o Notícias de Quinta, todas as sextas, 1, 2, 3, 4, meio-dia e 34. E temos também, a cada 15 dias, o Geoeconomia com Arthur Machado, ou o Puxando o Puxando Fio com o Kim Paim e o Arthur Machado, e aí sempre ou comigo ou com o Lucas. Tá bom? Então, continuando aqui, deixa seu joinha, comenta, compartilha, a gente precisa de vocês para as pessoas verem mais esse vídeo, se vocês gostaram, se não gostaram também, deixa o pessoal ver. Bom, quando a gente conhece o virologista, que é o pai do Brad Pitt, né, que é esse cara, que é o Brad Pitt, ele, retomando aqui, o Brad Pitt, ele tem essa galerinha aí, que é meio guerrilha, ele é completamente louco, meio vegetariano, radical, tá?
Greta Thunberg, não sei o quê. Aí tem um outro cara que trabalha com o pai dele, virologista, que é esse cara que foi lá no lançamento do livro da psiquiatra, que foi justamente no ano que o James Cole sequestra a psiquiatra também. Eu não sei se eu falei que ele sequestra, mas naquele momento que ele volta em 96, ele sequestra a psiquiatra e ele convence ela que ele tá falando a verdade. O pai do menino louco lá, do louco vegetariano, é o virologista, que é quem tem realmente esse vírus. E o fulano que falou com a psiquiatra trabalha com esse pai do virologista. Deu pra entender? Bom, quando chega o pai do Brad Pitt, a gente descobre com uma grata surpresa que ele é o Capitão Von Trapp, da família Von Trapp, da grande Noviça Rebelde, melhor filme já feito na história, né? A gente ainda vai falar sobre ele. Então o Capitão Von Trapp, ele tá lá e ele não canta, infelizmente. Eu acho que talvez ele tenha se separado da Maria e tido um filho maluco com ele, que também não canta, só fica lá fazendo merda. Mas enfim, brincadeiras à parte, ele vai lá e fala com o pai. A gente meio que entende que ele vai roubar o vírus lá do laboratório do pai. E ele sequestra o pai, tem até uma cena dele sequestrando o pai. Neste momento, o Cole, JC, ele resolve que ele tá louco mesmo, porque ele meio que se apaixona pela psiquiatra. Ele fala, pô, eu devo estar louco, eu preciso me arrumar aqui. Isso tudo pode ser fruto da minha imaginação, ninguém vai morrer, então eu quero ficar aqui. E ele volta no tempo, enfim, não sei se ele voltou, é tanta ida e volta, mas enfim, ele tá com a mulher lá, e a mulher agora que quer convencer ele que ele não tá louco, e ele tá convencendo ela que ele tá louco. É muito legal essa cena. Mas por quê? Porque ele se apaixonou pela mulher, né? Assim mesmo. Tá certo. Se apaixonou, repensou a vida e achou que tava louco. Mas ele não tava, pelo menos na imaginação do filme, que pode ser a cabeça dele ou não. Enfim, é um clima meio Matrix. E aí, nessa hora, ele quer fazer parte do mundo, mesmo que imaginário. Que nem o Cypher. Lembra do Cypher no Matrix? Que ele come aquela carne maravilhosa. Eu sonho com aquela carne, é muito boa. Toma um vinho. Então, ele tá querendo falar, não tem problema que isso faça parte da minha imaginação. Eu quero ficar com você. Você é uma mulher linda, eu tô apaixonado, eu prefiro ficar aqui. Se eu sou louco, tudo bem. E é engraçado que o filme não muda. A nossa visão sobre o filme é que vai mudando. Você vai vendo o que tá acontecendo e você vai vendo. É muito interessante nesse sentido. Apesar de não ser um filme assim, meu Deus, mas é um filme nota 7, 8, assim. Acho que no IMDb ele tá com 8. Vale a pena dar uma olhada. Bom, aí a gente cai na história que, no fundo, é o que ele defende ali. Existe um certo determinismo. Ou seja, a porra toda vai dar errado de um jeito ou de outro. Ele faz tudo o que tem que fazer para salvar o mundo, mas no final o negócio dá o mesmo resultado. O resultado final é sempre o mesmo. Ou seja, você não tem como mudar o mundo. Muito pelo contrário. Quanto mais você volta para resolver a coisa, mais aquilo que aconteceu quando você voltou contribuiu para que aquilo outro acontecesse na frente. Aliás, ele só aconteceu ali na frente porque você voltou para tentar resolver. Olha só que parada maluca. Muito interessante essa viagem assim, né, de roteiro, porque basicamente ele volta e quando ele volta no tempo para salvar o futuro, ele planta a ideia do terrorismo biológico na cabeça do maluco. O próprio maluco fala, não, você que me contou isso. Então, no fundo, e quando ele tá, aí spoiler dos spoilers, hein? Quando ele tá sonhando, aquele sonho que ele tem quando é mais velho, e aquela visão que o menino tem quando é mais novo, é ele sendo assassinado. Ele vendo o próprio assassinato no futuro. Ou seja, no final, a lógica do filme, a lógica interna desse filme é o seguinte, tudo já aconteceu, só que você tentar arrumar vai ser mais um elemento dentro desse tudo que já aconteceu. Deu pra entender? É meio isso aí. Outras coisas interessantes do filme é o seguinte, tem uma cena com Vertigo, do Hitchcock, Um Corpo que Cai. Eles ficam lá assistindo 24 horas de Hitchcock, é um cinema que tá passando 24 horas, e aí eles vão assistir Um Corpo que Cai. Eu fui assistir Um Corpo que Cai depois de muito tempo, assisti quando eu era moleque, nem lembrava de nada do filme, e é um filmaço, puta merda. Você vai ver uma direção do Hitchcock, de acho que 53, é um filme dos anos 50 ali, que coisa maravilhosa, dá vontade de lamber a televisão, assim, o negócio tudo é perfeito, assim, plástico, cada quadro é uma fotografia, a cidade é linda e ao mesmo tempo você tem aquela angústia, a angústia tá na história, tá no cara, não precisa estar uma cidade toda zoada, tudo ferrado, é aquele mundinho perfeito, aliás esse contraste é muito legal, só que é uma homenagem direta, porque Num Corpo que Cai, a mocinha, aí eu vou dar um spoiler também, mas tudo bem, esse spoiler não vai pegar muito, a mocinha que é a da trama lá, ela se veste, coloca uma peruca loira pra ficar parecida, na verdade, com
ela mesma. Bom, eu não vou contar o Vértigo agora aqui, porque vai ser outro programa. Mas enfim, é uma homenagem, depois vocês assistam os dois e comparem que vocês vão ver que tem uma homenagem, inclusive a trilha que toca no final, na cena final, em que a psiquiatra está com uma peruca loira disfarçada, é a mesma trilha do Um Corpo que Cai, ou seja, é mesmo para ser uma homenagem, não foi uma coincidência. Vou falar aqui para terminar um olhar mais metafórico da coisa, né? Então, eu acho que esse filme também pode representar, e aí eu tô viajando, você pode comprar a minha ideia ou não. A briga interna nossa, de todos os seres humanos, entre o racional, que seriam os cientistas tentando salvar o mundo das coisas biológicas, em que os animais tomam conta do mundo, e o animal. E isso, por que eu falo isso? Que pode ser isso? Porque o filme é um looping eterno. Essa coisa, ele fica indo, voltando, a coisa vai indo. Quando você acaba o filme, você vê que é um negócio que é um looping. Que sempre... E a nossa vida é sempre isso. A nossa briga entre a razão e o instinto, junto com a vontade. Por isso que nós não somos bichos, a gente tem uma coisa maior. Então, é muito legal você pensar que tudo pode estar na cabeça dele e é, na verdade, uma metáfora do que é ser humano. Essa briga eterna entre o lado racional, o lado animal e a inteligência, né? Algo que a gente tem que lutar todos os dias dentro de nós. Finalizando, agora já saindo da história, algumas coisas forçadas, umas forçadas de barra, tipo, pra história ir pra frente, tem uma hora que ela olha a foto do jornal, reconhece um cara que ela viu uma vez, mas é muito estranho. Tem um monte de coisa que, pô, você tá viajando no tempo, dava pra resolver, né? Alguma hora você consegue resolver. Se você viajar no tempo, sei lá, avisa lá, mas ninguém tá acreditando. Pô, fala assim, ó, o cara que vai ganhar o jogo amanhã é o fulano de tal. O cara vê um monte de coisa que aconteceu e explica pra ele o que vai acontecer. O cara vai uma hora, ele vai acreditar em você, né? Então, se você pode viajar no tempo, dava pra resolver essa pandemia aí, vocês também precisavam, né? Dá uma força pra nós aí. Se tudo acabasse mesmo em 2035, dava pra resolver. Vocês não estão com uma vontade. A música é sensacional, meio tango, do Paul Buckmaster. E aí, mais uma coisa, tem uma série de TV, não lembro de que ano, mas foi recente, 2013, mais ou menos, por aí, que tem 7.7 no IMDb, parece boa. Não sei onde ela tá, ela é meio antiga, mas quem se interessou muito pelo assunto pode dar uma olhada na série. Eu não sei se eu vou ver não, porque eu acho que eu vou passar pra próxima, tem muito filme pra ver. Mas, se você gosta muito desse assunto, não sei o quê, essa série me pareceu interessante. E concluindo, as histórias cheias de volta no tempo, multiverso, né? A Marvel tá cheio disso, multiverso, voltou no tempo. Elas acabam enfraquecendo a arte de contar a história mesmo, porque nada é definitivo. Parece muito a vida, né? As pessoas acham, não existe uma verdade, não existe nada que você possa, nada palpável. Então, nas histórias, isso também tá refletindo, porque nada é definitivo. Já tava ruim com o negócio de super-herói, né? Porque o super-herói já não morre, né? Você tem que dar uma volta pra fazer o cara morrer. Aliás, no programa passado, ou retrasado, eu falei do X-Men lá, o Wolverine, que, não sei como ele morreu. Eu tinha visto o filme só até a metade. Realmente, ele morreu mesmo. Os caras deram um jeito de matar o cara. Mas isso não invalida tudo que eu tinha falado antes, junto com o Lucas. O Lucas, sensacional naquele dia. Aliás, assistam Wolverine e Deadpool. Tá aqui no ar, no Cine Quinto. Tá no nosso canal. Mas assim, as histórias, voltando, é isso, né? Porque, o herói não morre nunca. Aí, quando morre, tem que dar um monte de volta. Mas aí tem um metaverso, que aí o cara volta. Morreu, mas não tá ele ali. Então, assim, cadê, né? Cadê? O que faz a gente humano também é essa consciência de que uma hora essa vida pelo menos acaba. E isso fortalece as histórias, e uma coisa que aconteceu, ela simplesmente aconteceu. Você não vai voltar no tempo. Eu adoro história de viagem no tempo, gosto de história de multiverso, não tô falando aqui. Mas, se a gente ficar só nisso, se as histórias ficarem só nisso, a gente vai perder a coisa mais legal. Shakespeare escreveu história sem nada disso, que falam do ser humano, assim, de um jeito profundo até sei lá onde, né? E não tinha nada dessas coisas, vamos viajar aqui no roteiro, legal. Então, assim, a gente tem que contar histórias sobre seres humanos, é isso que vai fazer a gente se ligar. E acreditar que existe uma verdade, né? Que, pelo amor de Deus, não tem verdade, murro na cara. Isso aí, é verdade ou mentira? Não, vou te prender porque você me deu um murro na cara. Como? Mas isso é verdade ou não é verdade? É tão básico isso aqui, né? Mas, enfim, as pessoas estão negando até isso, né? E eu acho que as histórias estão refletindo um pouco.
E agora vamos para os finalmente. Você sabia que o Exército dos 12 Macacos é inspirado em uma passagem do romance de L. Frank Baum, O Mágico de Oz, que a gente também falou aqui no canal. Nessa passagem, o rei Nome, chama Nome o rei, eu não sei se é só no livro, porque eu não lembro disso no filme, e Kiki Aru, que é outro personagem que eu também não sei, convencem 12 macacos de que terão um suprimento infinito de comida se tornarem soldados humanos pra eles. No filme a gente vê os macacos lá, até uma cena engraçada, os macacos lá perseguindo a Dorothy, coitada. Mas parece que é por isso, eram 12 macacos que os reis lá... Aliás, pode ser até que eu tenha falado o nome desse rei na época e não lembro, porque eu sou péssimo pra nome. E o nome do rei é Nome, olha só que coisa interessante. Mas enfim, o cara ia dar o suprimento infinito de comida para os macacos, para eles se tornarem soldados humanos para eles. E o filme 12 Macacos homenageia, apesar de que no final do filme não foi nem o exército dos 12 macacos. Quer dizer, não foi? Foi? A gente não sabe, porque a gente não sabe nada nesse filme. O que, tudo bem. Eu vejo você no próximo Cine Quinto. Foi um prazer estar aqui. E tudo bem. Se você tiver, se não tiver, isso aqui existe. Alô? Estamos aqui mesmo? Cortou.